começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E no programa de hoje vamos falar da conjuntura, novamente a conjuntura brasileira, que já teve aí vários desdobramentos, inclusive a votação do Senado, da Comissão Especial do Senado, com relação ao impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Uma votação de 59 a 21, o que já indica que certamente haverá o quórum necessário para finalizar esse processo de impedimento da presidenta. Então vamos conversar um pouco sobre esse processo e sobre os demais andamentos aí do governo interino de Michel Temer. E vamos então conversar hoje com os professores Beatriz Paiva, que é membro aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos, professora do Programa de Serviço Social, professor Nildo Orix, economista e também do curso de Economia e Relações Internacionais, e o professor Daniel Castellan, também do curso de Relações Internacionais. E a gente começa então com Bia Paiva. Então, o que tu me diz aí dessa conjuntura? A conjuntura ela tem apontado a finalização de um ciclo que me parece de ruptura democrática, né? Houve, de fato, o desenrolar do golpe, um golpe que é midiático, que é parlamentar, com apoio do judiciário, e que vai finalizar formalmente com a votação no Senado, mas que vai iniciar aquilo que aquele se propôs, que são as transformações do ponto de vista jurídico e institucional da ordem econômica e da ordem social no Brasil. As alterações legislativas do ponto de vista do direito ao trabalho, a reforma previdenciária já anunciada, sem consulta sequer ao parlamento, né? O presidente Michel Temer, o presidente interino Michel Temer, que se arvora como um grande constitucionalista, já tem divulgado uma posição de que é dispensável, inclusive, mudar a lei, que as alterações na Previdência podem ser feitas por atos do Poder Executivo, por decretos. Isso tem um contexto, né? O contexto da ruptura institucional ela permite esse tipo de arbitrariedade, esse tipo de violência. Então os trabalhadores vão sofrer esse ataque, ele é consequência do golpe, mas ao mesmo tempo ele é a causa, né? Esse conjunto de medidas que tem, do ponto de vista da ordem social, dos direitos sociais, esse viés. E do ponto de vista econômico, claro, a privatização das empresas, né? A entrega do petróleo, do pré-sal, a mudança no marco jurídico, econômico do capital externo no Brasil, tudo isso está anunciado aí como o segundo momento do golpe. Professor Nildo, a sua análise? Bem, nós estamos sempre acostumados a observar a democracia como um sistema repleto de virtudes. Em geral, no Brasil, por conta da história latino-americana, nossa história, a democracia se opõe de maneira rasteira às ditaduras, de tal forma que ganha rapidamente a nossa simpatia. Mas a democracia é um sistema político que carrega pobrezas gigantescas e vícios não necessariamente extraordinários. Então a democracia convive, por exemplo, com golpes e contragolpes. Nós estamos dentro de uma legalidade democrática. A direita diz muito claramente: a destituição da presidente teve o direito ao contraditório, a defesa, ela mandou seus advogados, etc. O Congresso, numa sessão presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, caminha, tudo indica, para a destituição definitiva da presidente, para o governo definitivo de Michel Temer. E a democracia revela entre nós as suas gigantescas pobrezas. Tudo isso decidido por um Congresso Nacional atravessado pela corrupção total, completo, de um sistema político carcomido pelo financiamento privado de campanhas, pelo uso abusivo do tempo de televisão, por partidos políticos que não representam a maioria da população, pelo tema da representação e voto. É um sistema que já era pobre e com o petucanismo mostrou todas as suas misérias, porque dentro dos grandes partidos não tínhamos alternativas reais. E na última eleição se degladiaram dois projetos, e o projeto vencedor, que era o projeto da presidente Dilma, acabou adotando um programa que era o programa econômico do candidato derrotado, que empobreceu ainda mais a qualidade do sistema. Agora, tudo indica Michel Temer, um impostor, um sujeito que é muito perigoso, precisamente porque é um político sem ambição,
É um político que disse muito claramente que se retira da vida política se ele, segundo seu jargão, colocar a economia nos eixos. O que é colocar a economia nos eixos? É fazer uma rápida e profunda, não só uma regressão institucional, que eu não creio que vai ocorrer, mas um conjunto de reformas que interessam há muito tempo para o capital, em especial nos tempos de crise. Todas essas reformas que a Bia mencionou aqui, um avanço total contra os trabalhadores e com a desmoralização, primeiro com a paralisia dos movimentos sociais e do movimento sindical, acostumado na época com a acomodação sob a orientação do Estado que tiveram durante o governo do presidente Lula e da presidente Dilma. Os sindicatos estão atrofiados na sua capacidade de lutar, carregam, eu diria, esse peso morto da concepção petista que se esgotou como política pública, como política de Estado. E, naturalmente, uma direita que tem maioria parlamentar e está aí para fazer qualquer negócio, porque mais da metade do Congresso é corrupto e devia estar preso ou processado, e não está, ao contrário, parece ter vida longa, devido ao caso do deputado Cunha, notório corrupto e sendo postergado a cada dia, com tremendo apoio midiático dos meios de comunicação, que atuam em uníssono com o capital, uma presença da Embaixada dos Estados Unidos que atua através do seu funcionário, que é o José Serra, e uma esquerda que está em processo de rearticulação. Então, esse é o cenário que nós vamos enfrentar a partir de agora. Agora, não acho que é totalmente adverso, as contradições sempre reabrem as possibilidades de luta e de perspectivas. Daniel? Bom, acho que os dois professores tocaram assim, nos pontos mais importantes, sabe? E como o Nildo colocou, no Brasil, infelizmente, o nosso regime de exceção é a democracia, né? Então, acho que a gente está voltando à normalidade, quer dizer, o golpe é uma normalidade no nosso regime político e o governo Temer é mais um caso, assim, né? Então, tristemente, é mais um caso. O que a gente pode esperar da conjuntura por agora, assim? Eu acho que a Beatriz colocou nos pontos principais, que são os pontos que o Temer tomou como tarefa quando ele lançou o tal Uma Ponte para o Futuro, né? A base do PT já tinha se distanciado, acho que desde 2010, 2011, a base empresarial do PT já tinha se distanciado, sinalizado que já não mais apoiava a nova política econômica da Dilma, e ele lançou na Nova Ponte do Futuro, ele já apontou as reformas que eu acho que ele tá desde que tomou o poder, tá se desenhando, né? Acho que algumas coisas ele esperou. Por exemplo, a reforma da Previdência não é tão consensual quanto é uma briga longa. Então, eu acho que depois que passar a votação da Dilma, eu acho que vai avançar mais fortemente. A reforma trabalhista tem uma posição não organizada, desarticulada e sem apoio da mídia, que mesmo a força sindical que tinha apoiado o Temer inicialmente foi contra as propostas, alguns tópicos da proposta, então assim, acho que vai ser uma batalha longa, apesar de sem oposição, assim. Batalha longa, apesar de sem oposição organizada do movimento sindical. Reforma previdenciária, trabalhista, né, o ajuste fiscal, que é a grande bandeira, assim, é o que suga tudo, digamos assim, né? Tanto que o ministro da Previdência passou a ser, além de extinto, passou a ser comandado, a pasta da Previdência passou a ser comandada pela Fazenda. E num tópico que eu chamaria a atenção, que eu acho que vai ter alguma mudança significativa, assim, ainda não estão claros exatamente os contornos, mas eu acho que na política externa, com o PSDB, Serra assumindo a pasta das relações exteriores. O que mais concretamente eu acho que pode vir daí? É uma revisão do Mercosul. O Mercosul, como a gente sabe, hoje tem duas obrigações que são nucleares, assim, que é um acordo de livre comércio, circulação de bens e serviços livre de impostos entre os membros do bloco, e uma união aduaneira, que é uma combinação de mesmos... As barreiras vão ser comuns para a entrada de produtos e serviços estrangeiros no bloco. A contrapartida disso é que, se algum país do bloco quiser negociar com outros acordos de livre comércio, por exemplo, Brasil com a União Europeia, com os Estados Unidos, isso tem que ser acertado previamente no Mercosul. Para esse bloco que toma o poder, que tem demonstrado interesse em fechar acordos com os Estados Unidos e União Europeia, esse dispositivo do Mercosul se coloca como um problema. Então ainda não está claro como o Serra vai resolver isso, porque, por outro lado, a base que apoiou o Serra, a indústria automobilística de São Paulo e tal, depende muito do Mercosul.
mas alguma coisa vai ter que ser revista. Acho que é um ponto importante também que muda as relações exteriores do novo governo, assim. Mas ainda está algumas coisas abertas, mas acho que diria que pontos gerais assim já foi bem colocado pelos professores. Legal, então a gente vai encerrando esse bloco, voltando daqui a pouquinho. Fica aí, não sai daí. Voltamos com o programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje falando sobre a conjuntura brasileira. E agora eu queria ouvir dos professores sobre a questão do Lava Jato, né, que foi justamente esse processo que acabou detonando toda essa lógica que nós estamos vivendo hoje do golpe, né, que está encerrando aí com o impedimento da presidenta Dilma, e que agora simplesmente sumiu, não só da mídia, como sumiu mesmo do universo geral aí, né. E também alguns outros elementos, como a própria cassação do Eduardo Cunha, que já está sendo anunciada para depois das eleições, né, o que configura aí que determinadas pessoas o julgamento anda muito rapidinho e outras não, né? Então eu queria que vocês pudessem fazer uma análise sobre isso. E outro elemento que também gostaria que vocês pudessem considerar é que foi colocado aqui que não existe uma oposição organizada, né, como sempre já houve em alguns momentos da nossa história aqui no Brasil, de sindicatos, movimentos sociais, mas a gente tem visto uma movimentação de pessoas, de grupos muito grande, principalmente agora nas Olimpíadas, né, quer dizer, essa coisa do fora Temer e essa ideia de que esse presidente é um presidente ilegítimo no nosso país, ela meio que assumiu aí muita gente, né? Não só a classe trabalhadora mesmo, né? Essa que a gente conhece como a classe trabalhadora, aquela que trabalha na fábrica, ou enfim, mas mesmo gente da classe média e tudo que está nesse movimento. Como é que vocês avaliam isso? Então deixa esses três elementos aí, começando com o Newton. Bem, Elaine, o Lava Jato significa um duplo tema, o tema da justiça no Brasil e o tema da corrupção. Fica cada vez mais claro aqui que, a despeito o índice de popularidade de um governo de Michel Temer vai ser sempre ridiculamente baixo. Ele não tem como se recuperar disso. A ilegitimidade do seu governo é manifesta. Então, tampouco tem como se recuperar isso, mesmo que faça todas as reformas para agradar o capital externo e o patronato e coloque 80 horas de jornada de trabalho para os trabalhadores, como alguns representantes do capital querem colocar. Agora, no tema da corrupção é o seguinte, a corrupção não é exclusivamente petista. E agora está ficando cada vez mais claro. E a corrupção é constitutiva do Estado brasileiro e da simbiose que os partidos políticos que vão administrar o Estado acabam fazendo através do sistema político. O sistema político está podre, apodrecido completamente. A presença do capital nas eleições não pode ser coibida mesmo com a determinação, a regulamentação do financiamento privado pelo Supremo Tribunal Federal, que não foi feito pelo Congresso nem pelos partidos, foi feito pelo Supremo. Que tampouco é uma corte que inspira respeito da população, de minha parte nenhuma, a despeito de algumas ter mais simpatia por algumas decisões por outras. Esse tema é intocável, por quê? Porque a Lava Jato mostrou, em especial pela atuação desse heróizinho das classes médias, que é o juiz Moro, que as classes médias endinheiradas gostaram, finalmente, de um certo xerife no bairro. E o Moro, como juiz, ele é um sujeito que atua segundo um cálculo político, como todo juiz. E ele atuou de maneira muito sistemática para a destituição da presidente Dilma. Embora recolheu ao longo do caminho denúncias, delações, provas absurdas contra Michel Temer, contra José Serra, contra Eliseu Padilha, contra todos aqueles que estão tocando. E agora fica muito claro que ele não pode levar até o fundo e até o fim, porque isso significa um questionamento estrutural do Estado brasileiro. Aquele pecado capital que o PT, Lula e Dilma cometeram de não enfrentar a corrupção no Estado, agora mostra que o Temer tampouco faz fazer, porque eles são os comandantes dessa tarefa. E mostra também a impotência da justiça e do juiz, o queridinho das classes médias, o juiz Moro. Ele tampouco pode ir adiante. Por isso que agora a Lava Jato, ela tem que ter uma espécie, digamos assim, para as classes dominantes, para o bom juiz, uma saída honrosa. Uma saída honrosa é: os recursos do Estado para investigação são restringidos, por causa inclusive do ajuste fiscal.
o conjunto de delações e ramificações da corrupção que atravessam todos os ministérios não pode ser investigado. Jamais se pensou em ir no Banco Central e no Ministério da Fazenda, que seria a parte mais suculenta do churrasco, para entender o tema. E o problema é concluir as investigações mandando alguns para a cadeia e se diminuir o ímpeto ao longo do tempo. Eu acho que nós já estamos vivendo esse processo, o que traz alívio para a classe política, uma certa acomodação para o governo Temer, se pune alguns e resta uma última questão. Se o juiz, queridinho das classes médias endinheiradas, vai atuar sobre Lula, se o sistema político brasileiro suportaria ou Lula na cadeia ou Lula inabilitado para as eleições de 2018. Esse é o tema que falta para discutir. Se o sistema político é capaz de suportar uma cassação em cima da legislação que está aí, tirar a figura que tem 28%, 30% do eleitorado. Daniel? Bom, eu acho que a Lava Jato assim foi... Acho que está no segundo momento com relação à opinião pública. Como o Nildo bem colocou, no primeiro momento se identificou muito a corrupção com o governo PT. E eu acho que isso contribuiu muito para a queda da Dilma, né? Para o ataque que se viu muito ao governo do PT. Mas no segundo momento ficou mais claro que não é bem assim. Além do PT, existe um grande esquema de corrupção, que não é um esquema de corrupção, isso é fisiológico, faz parte do Estado brasileiro, faz parte do capitalismo brasileiro. Assim, os partidos indicavam para estatais certos técnicos em posições chaves, esses técnicos na licitação faziam sobrepreço, esse sobrepreço parte para os técnicos, parte para os partidos, parte... Né? Então existia um grande esquema em que todo mundo está envolvido. Agora, um ponto 2 é que a Operação Lava Jato é uma operação jurídica da justiça, mas que só vai adiante se tiver força política. E o Moro sabe muito bem disso. Assim, a atuação dele é muito midiática e sem a mídia a operação não avança. Então, assim, pensando em termos de conjuntura, a mídia deu um salvo-conduto para o Temer, não só um salvo-conduto, a mídia apoia assim, abertamente o Temer, né? Sem dúvida nenhuma. Então, isso acabou tirando o foco da Lava Jato. Então eu acho que perde um pouco a força agora, assim, né? Por essa razão, menor apoio da mídia, e pela reação que o Congresso já teve, que a classe política organizada se manifestou assim, contra propostas anticorrupção que foram colocadas por lei popular. Iniciativa Popular, encabeçada pelo Ministério Público, avançou algumas coisas e o Congresso já se manifestou contra em várias das suas instâncias. Então acho que são duas questões interligadas assim, da Operação Lava Jato. O Cunha, naturalmente, foi um boi de piranha, que foi jogado no rio para que os demais atravessassem. Assim, né? Mas não está sendo devorado pelos crocodilos. Não está sendo devorado pelos crocodilos. Porque ele foi jogado dentro de uma gaiola. Ele está dentro de uma gaiola ainda. E ele tem uma base muito forte, assim, ele representa uma parcela muito grande do Congresso. Bom, e o segundo tópico que a Elaine colocou sobre os movimentos organizados de oposição ao Temer. Eu acho que aí volta o papel da mídia, que é muito importante também, sabe? Os movimentos de 2013 foram para as ruas pedindo educação. Aí toma o poder um governo que desobriga os estados a repassarem para a saúde e educação as obrigações constitucionais, sabe? Assim, ele fala que não vai praticar estelionato eleitoral, mas assim, ele está fazendo o contrário do que as ruas pediram, sabe? Então isso tem gerado insatisfação, sim, mas a mídia tem tido um papel muito importante em jogar um balde de água fria e sufocar e dificultar o acesso à informação desses movimentos, eu acho assim. É muito pouco divulgado o crime constitucional que esse governo representa, tanto em termos da forma como ascendeu ao poder, como das obrigações constitucionais que ele está rasgando, assim, simplesmente está rasgando a Constituição. Então acho que, por um lado, tem um material assim, para os movimentos, tem carne para os movimentos avançarem, mas por outro lado a mídia tem feito vista grossa, porque isso faz parte do tal ajuste fiscal, né? Assim, isso é o núcleo do ajuste fiscal. Então, eu assim, diria, sim, é um momento importante para a organização, mas, por outro lado, tem essa dificuldade de informação. Beatriz? Eu acho que eu vou começar pelo esse último tema que o Daniel trouxe, para colocar que
aquilo que a gente aponta, o Nildo mencionou, né, que o governo do Lula e da Dilma desmobilizaram a luta sindical, eu acho que menos do que se atribui a eles. Quando o PT ganhou as eleições, a gente já vivia uma crise dos movimentos sociais. A gente já vivia uma situação de esgotamento da organização sindical em muitos setores. Não estou querendo dizer que o Estado brasileiro, na figura, né, desses dois governos, não criou estratégias de cooptação. Criou. Né? Criou estratégias de cooptação, como todo governo faz. Então, o problema dos movimentos sociais e da resistência a um governo espúrio como o do Temer e a possibilidade de rearticular a esquerda e de lutar por uma alternativa de poder daqui a 2 anos, 1 ano, sei lá quanto tempo, significa da gente fazer um exame profundo sobre uma trajetória mais longa, né? Desde a ditadura militar. A recomposição do movimentos sociais no Brasil, ela nunca se deu com a pujança e com o enraizamento que a gente precisava. Então eu vejo que hoje, as jornadas de junho, por exemplo, elas foram espontaneístas, elas tiveram um caráter, né, fragmentado, elas observaram agendas colidentes, então não acho que não dá para a gente trabalhar com esse episódio de protesto social como algo que possa representar um fortalecimento da rearticulação da luta popular e social. Então a gente tem problemas concretos a trabalhar do ponto de vista da rearticulação e da reorganização da esquerda e das oposições, né? De outro lado, trabalhando um pouco, né, com o fenômeno do Cunha. O Cunha, ele é a expressão da distribuição da política. Ele é um grande operador financeiro de todos esses recursos que foram captados por sobrepreço nas estatais e que financiou candidaturas no Brasil inteiro, de vários partidos políticos. A cassação dele é algo que põe em xeque uma estrutura e um esquema de poder espúrio também no parlamento brasileiro. E Bia, não só disso, também coloca em xeque aí o tema dos evangélicos, das igrejas. Sim, não é à toa que ele é um operador da igreja. Ele se transformou, e aí tem uma fala belíssima do Brizola, que aí a internet permite que a gente ouvir o Brizola alertando para essa aliança das igrejas pentecostais com o poder político. Começou lá atrás com o Garotinho e Cunha como um dos nomes fortes dessa agenda, né? Então, só para concluir, Elaine, assim, com relação à Lava Jato, eu acho que não foi a influência da Lava Jato no impeachment da Dilma é muito pequena. A Lava Jato, ela teve um peso por conta da força midiática de destruição da imagem do PT, né? E da tentativa de colar essa ideia de que o PT é o partido corrupto que destruiu o Estado brasileiro e destruiu as empresas brasileiras. É uma mentira, né? Uma baita ideologia, uma farsa. A Lava Jato, ela chegou nos seus autores, nos grandes autores. Ela também foi uma operação, embora levada pelo judiciário, também tem um caráter espúrio, né, de perseguir pessoas, de prender sem provas, de não aceitar delações premiadas que não atinjam o alvo, né, principal. A Dilma não é. O alvo é o Lula. O alvo da Lava Jato é o Lula. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente vai ter aí desdobramento. Ou ela vai morrer, ou a população vai identificar de fato o que é esse arranjo. Então, vamos dar mais uma paradinha aqui e já voltamos. Então fica aí que a gente já vem. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje com a presença dos professores Daniel Castelã, Nildo Orix e Beatriz Paiva. E agora então, já que falamos um pouco aí desse processo todo que chegou até esse governo interino de Michel Temer, vamos falar um pouco da tal da crise, né? Se é que existe mesmo uma crise, como é que essa crise está pegando o nosso país, como é que os professores analisam esse momento aí que a gente está vivendo e esses ajustes que certamente serão mais profundos. Daniel? Bom, Elaine, crise né? O PIB cai desde 2014, começou uma queda desde fevereiro de 2014, a taxa de crescimento do PIB começou a cair a ponto de ter crescimento negativo, né? De não ter crescimento. Então, assim, em termos técnicos, não vou falar pelo economista Nildo, mas em termos técnicos, a gente tem uma recessão. Problema que eu acho gravíssimo, o desemprego, que tem crescido muito também. Hoje chega a 10%. Então, e a gente sabe que quem é afetado
pelo desemprego são as classes que menos defesa têm contra o desemprego, vulneráveis, né? Então, assim, isso eu acho uma situação muito dramática da atual conjuntura, é o desemprego aumentando, né? E me impressiona muito porque isso desfaz, assim, com uma rapidez, ganhos de anos que se conseguiu, assim. Em questões de meses, assim, se volta à realidade, né? Como era no princípio, agora sempre para mim. Voltamos ao que sempre foi, assim, que é um país pobre e subdesenvolvido e tudo mais. E então, acho que isso é uma constatação de que tem uma crise importante, né? As origens, assim, seria muito difícil. Agora, as implicações, eu acho que são muito claras, assim. As implicações é que isso facilita a construção de um novo bloco hegemônico sobre a política e sobre a economia, que é esse grande discurso liberal que derrubou o governo do PT e que criou um consenso em torno de algumas necessidades. Necessidade do ajuste fiscal. Assim, isso foi colocado como máxima, assim, sem isso nada acontece. Então, assim, acho que a crise, mais do que ela em si, é o que isso possibilita em termos de mudanças político-econômicas, assim. Então, acho que eu acho que isso sim pode torná-la mais severa e a recuperação mais lenta. É o ajuste fiscal com implicações sobre direitos sociais, sobre educação, sobre saúde, a gente vê na universidade, então acho que teria isso para dizer. E tem inclusive propostas, né, de retirada de mais de 45% da verba das universidades, tem propostas de plano de saúde popular, que seria planos pagos para as pessoas pobres, quer dizer, justamente dentro de uma lógica de crise, de desemprego, vem com esse tipo de proposta, né? Então é bem confuso isso aí, né, professor Nildo? Bem, a dinâmica, a crise se inaugura de maneira manifesta a partir de 2014 com o ajuste da presidente Dilma. Ela inaugura o ajuste. E o Michel Temer agora tem rédea solta para fazer com maior rapidez e mais desinibição e com um apoio absoluto do Congresso, dos meios de comunicação e da classe dominante, das distintas frações do capital. Só que tem problemas severos aí, né? Primeiro, a crise é uma crise que envolve, por exemplo, muito dificilmente implicará na entrada de capital externo. O cenário internacional é de seca dos capitais. Então, nem com pré-sal? Nem com pré-sal. Não, o pré-sal será vendido, como será arrebatado, tem sido arrebatado desde sempre, cada vez mais, a preços muito módicos. Exatamente isso, há uma desvalorização em função da não vinda desses capitais. O que vier vai levar as riquezas nacionais por muito pouco, vendido a preços módicos. Então essa é uma parte. Segundo, que a crise continua sendo desigual, não está ruim para todo mundo. Para os banqueiros está excepcionalmente bom, ainda que tenha caído o lucro dos bancos no primeiro trimestre, no primeiro semestre, caiu o lucro dos bancos do Brasil, informação dessa semana, está aí muito claro. O lucro dos exportadores, portanto, do latifúndio é muito grande. A recomposição da taxa de lucro por parte dos empresários também vai ser extraordinária, porque uma taxa de desemprego gritante e a perda de direitos sociais para os trabalhadores, sobretudo se vencer definitivamente a ideia de que o negociado está acima do legislado, quer dizer, a classe trabalhadora vai ter que negociar condições de reprodução da força de trabalho de maneira muito precária, vai ter que aceitar qualquer coisa para poder manter as condições mínimas. E o capital comercial também lavando a égua, para usar uma expressão popular aqui. Então, a desigualdade tende a crescer e com taxas de crescimento do produto, essa ideia de que faz um ajuste, que essa era a ideia da presidente Dilma e agora está de maneira descarada o oposto, faz o ajuste no longo prazo, recompõe as condições para o crescimento e a renda. Era falso. E agora é mais falso ainda, porque nós temos uma crise financeira do Estado brasileiro, o rentismo e o sistema de dívida consumiu em 2015 quase 550 bilhões para o pagamento de juros e que continuou crescendo, multiplicando a dívida. Então esse é o ponto central, nós temos uma crise financeira do Estado brasileiro que é tratado como crise fiscal, razão pela qual o presidente, o ministro da Economia, os dois banksters, né, que é o Meirelles e o Ilan no Banco Central e no Banco da Fazenda. Estou usando uma expressão aqui que era muito cara de Delano Roosevelt, para que o público não pense que é Marx ou Lenin.
Era Delano Roosevelt que dizia que essa mistura entre banqueiro e gangsters leva a uma estafa do Estado. E é o que nós temos agora. O Meirelles, que era o queridinho do Lula, hein? Defendido por Lula durante 8 anos. Esses caras, e são os representantes do sistema financeiro, eles estão dizendo o seguinte: o ajuste não é mais passageiro. 20 anos sem contratação, 20 anos sem reajuste. O que eles estão assinalando? O ajuste é eterno, austeridade completa sobre o povo e superlucro para as frações financeiras do andar de cima. E Beatriz, e o que tu podes nos dizer sobre todo esse processo aí das políticas públicas, esse negócio de plano de saúde popular e tal? Uma das facetas da ideologia do ajuste fiscal é a disputa do capital por setores que as políticas públicas ofertavam como direito social, como bens não mercadorizáveis. Então, a universidade ela tem um corte já no projeto de lei orçamentária de 2016, que vai chegar a 45% de custeio, né? Cortes que se alternam, assim, cada universidade vai ter que enfrentar uma rearticulação profunda da sua estrutura de financiamento. Algumas universidades não vão ter condições de operar, as estaduais já estão passando por isso. Então, o que significa cortar recursos da universidade? Significa aprovar a cobrança de mensalidade e de apoiar e de expandir a mercadorização, quer dizer, áreas de exploração para o capital. E na área da saúde, que é uma dos setores mais lucrativos, né, tirando o banco, a segunda indústria mais lucrativa no mundo é medicamento, insumo e planos de saúde. A possibilidade de alterar uma legislação, que é uma legislação que ainda protege a população, instituindo planos sem nenhuma regulação pela Agência Nacional de Saúde, e que são mercadorias que vão gerar um atendimento precaríssimo para a população e que vão super explorar ainda mais médicos e os trabalhadores na área da saúde. Então, desvitaliza o SUS, desfinancia o Sistema Único de Saúde e, ao mesmo tempo, abre um nicho de lucratividade para o capital. Que é isso que... E aí uma abertura que tem a ver com o comércio internacional também. Porque aí muda a legislação e cria as alternativas de empresas estrangeiras virem explorar, que são... Esse plano popular é um plano que está disseminado, por exemplo, nos Estados Unidos. Então não vai chegar aqui uma empresa nova, não vão se criar áreas, vão vir. Abre-se o capital, abre o setor para as empresas estrangeiras. E isso tem um impacto profundo do ponto de vista da garantia dos direitos sociais. Certamente um plano precarizado para... Muito mais. E é meramente uma mercadoria. Né? Completamente ao avesso daquilo que seria construir um sistema de saúde público e universal. O nosso programa Pensamento Crítico volta daqui a pouquinho. Aguarde. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. E como é comum, né, nos nossos programas, a gente traz aí uma dica de livro, que é um lançamento saído do forno agora, que é este livro aqui do professor Rafael Lana Seabra, que é professor da UniCeub, a Universidade de Brasília, né? E que lançou esse livro aí com contribuições ao debate crítico latino-americano referente à dependência e marxismo. O nosso presidente aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos, Nildo Orix, tem um artigo aqui no livro, também Jaime Osório, o próprio Rafael, enfim, outros autores. É um livro que está tendo uma saída bem legal, o pessoal está procurando bastante, porque o tema dependência é um tema que está de novo aí circulando bastante aqui no Brasil. Então já está na segunda edição, a primeira edição saiu rapidinho, é mais uma produção aí da editora Insular, do querido Nelsinho Rolim. Então pode procurar aí nas livrarias, tá bom? E a gente segue então com o nosso último bloco, estamos falando sobre a conjuntura brasileira e, é claro, nesse cenário todo aí envolvendo impedimento, governo interino, e vamos viver também as eleições municipais, né? Como é que vocês analisam esse processo aí, já que a própria população já está um pouco até confusa com relação ao que acontece no Brasil, aos partidos políticos, partidos que eram de esquerda não são mais de esquerda, partido de direita que virou centro, enfim. Qual esse cenário aí das eleições municipais, em que isso atua e mexe com a conjuntura? Beatriz. Olha, o cenário das eleições municipais, ele tende a manter
a dinâmica eleitoreira, né? De alianças em busca de voto, alianças sem nenhum caráter programático, sem nenhuma lógica do ponto de vista político, eleições municipais que são eleições bastante marcadas por um certo coronelismo local, né? Grandes famílias, grandes grupos econômicos nas cidades operando, compra de votos, um esquema que não vai de maneira nenhuma significar, ao meu ver, um espaço de disputa para nós, né? Para nós, que eu digo, os movimentos populares, a classe trabalhadora, a esquerda no Brasil. Porque ela, embora ela já sob vigência de um novo marco regulatório, esse que, por exemplo, proíbe financiamento de pessoa jurídica, hoje só pessoa física vai financiar, há um limite de gastos, há um conjunto de medidas que foram aprovadas no Legislativo e no Judiciário, já que tendem a constranger ou criar outras regras para esse grande negócio que são as campanhas eleitorais. Me parece que com tudo isso a gente não tem no horizonte alterações significativas. Os nomes que se combinam para as campanhas, por exemplo, aqui na capital, não oferecem o novo, né? O que seria o novo para nós? A possibilidade de uma frente de esquerda, de uma frente popular, dos partidos que de certa maneira se colocam aí na resistência a esse golpe, pudessem se sentar, conversar, construir um programa e tirar uma candidatura única. Isso não vai acontecer. Então, não vejo no curto prazo, nessas eleições, uma possibilidade qualquer de disputa ou de aceno para uma mudança qualitativa no quadro político. Daniel, e tu o que dizes com relação a toda essa também falta de expectativa com relação aos partidos, né? Parece que a população não tem muita... não acredita, né? Eu colocaria assim como duas grandes forças, eu acho que podem influenciar a dinâmica das eleições. Assim, uma é uma grande rejeição do sistema político em geral, né? Fruto desse como caça às bruxas que o Moro deu início aí. Então, uma grande rejeição do sistema político. Eu acho que isso pode estimular o fortalecimento de novas organizações partidárias sem o nome de partido, redes que se dizem organizações políticas de outras formas. Assim, é uma coisa a ver. Eu acho muito difícil a gente prever porque política é igual nuvem, né? Quando você olha, ela já mudou de lugar, já não está mais ali. Então, acho que essa rejeição do sistema político pode incentivar a formação de novas organizações partidárias. E um segundo ponto importante que a Beatriz já comentou, é a alteração das formas de financiamento. Eu acho que a limitação do financiamento empresarial às campanhas pode nos trazer uma boa surpresa também, que é assim, a colocar em posição relativamente melhor os partidos que têm base social, né? Que a gente sabe que os partidos de esquerda têm base, ao contrário dos partidos de direita. Então, pode ter uma surpresa boa. Eu acho muito difícil fazer previsões assim de antemão, mas acho que essas duas são forças que estão por alterar o sistema político, assim, em geral. Passadas as eleições também, um tema que vai ganhar força são as reformas nesse sistema. Assim, o PMDB, o DEM, o PSDB já demonstraram muita insatisfação com esse sistema de financiamento eleitoral limitado, restrito. Então, isso vai se colocar sob ataque. Então, por ter sido atacado pela direita, eu suponho que tenha vantagem à esquerda um pouquinho nesse atual sistema de financiamento das campanhas. É uma esperança, assim, para não terminar o quadro tão triste, né? E a gente sabe também, por exemplo, na América Latina e em vários países, né, Nildo, tem o sistema político, ele permite, por exemplo, candidaturas que vêm de movimentos sociais, que não passam por partido, né? Então, você acredita, Nildo, que aqui no Brasil se pode chegar a isso? Quer dizer, nós temos um movimento popular forte que possa levar a esse tipo de coisa? Diria que é um problema anterior que o Daniel toca, que é o seguinte: o sistema político está apodrecido e tem uma questão fundamental para mim, é incapaz de autorrenovação. Essa que é a questão fundamental. As classes dominantes não querem, os partidos políticos da ordem, que inclui os tradicionais partidos de direita, como o PSDB, DEMA, etc., e um partido como o PT, que não é um partido de esquerda, tem bases sociais de esquerda e militantes de esquerda, mas é um partido identificado com o que existe mais horroroso na sociedade brasileira, que é essa ordem tal como está. Então, não há uma renovação, inclusive o Daniel aponta para algo que é fundamental, é que, passadas as eleições,
os setores mais recalcitrantes desse movimento vão tentar retomar a iniciativa política contra as restrições de financiamento, quer dizer, o poder econômico mandando nas eleições. Nós precisaríamos não de eleições municipais, nós precisaríamos de eleições presidenciais, mas para isso precisa destituir Temer, para que ele não termine em 31 de dezembro. E uma Assembleia Constituinte? Nem levanta essas hipóteses. O seguinte, o que está no centro agora? O centro agora seriam eleições presidenciais. Para quê? Para não confinar a crise da República e do sistema político ao debate medíocre e atrasado de que prefeitinho aqui e acolá vai começar a apresentar modalidade de política pública quando até a desvinculação das receitas da União liquidou. O que vamos colocar? Vamos eleger um técnico? A visão técnica reacionária? Ou nós vamos discutir políticas públicas num contexto de austeridade para 20 anos? Seria uma patifaria na política, mas é o que eu estou vendo que vai se instaurar, em nome de um realismo político que não seja a utopia dos professores, etc., que leva cada dia mais, esse realismo leva para o buraco do sistema político. Então, nós precisaríamos de uma nacionalização do debate. Vamos ter exatamente o oposto. A destituição de Temer até 31, que implicaria, por regra constitucional, convocar novas eleições, isso não está posto. A classe dominante vai fechar com Temer a despeito da podridão de seu governo, de seus ministros e das denúncias que recaem sobre ele próprio. Então, ele é o homem que vai fazer todas as reformas que o capital quer contra os trabalhadores. Nesse momento, eu terminaria com duas questões. A esquerda está se reconfigurando e o movimento social, o movimento popular, os sindicatos, etc., terão que sair da letargia que assumiram durante esses nefastos 12 anos dessa relação que os governos de Lula e Dilma estabeleceram com sua base social. Estava caracterizado pelo quê, Elaine? Pelo fato de um presidente da República jamais ter convocado o povo para uma luta. O que é o nefasto do Lula? Isso. Da Dilma, poderia chamá-los para um pacto com o Estado? Sim, desde com ativismo político próprio. O que fez? Congelou. Essa orfandade agora, mais do que um dado de desespero, quem sabe coloca a responsabilidade sobre o sujeito de levantar-se com forças próprias diante de uma conjuntura que é de ofensiva contra os direitos e que os trabalhadores não vão aceitar calados. Entramos num momento da luta de classes em que a consciência ingênua terá que ser abandonada e há momentos na história que provam que num curto espaço de tempo pode-se adquirir uma consciência que se perdeu durante 10, 12, 15 anos. Então eu vejo nesse sentido com um novo período de lutas, otimista, porque a luta vai permanecer, a classe dominante não pode eliminar as contradições e o sistema político não dá amostra de que possa se autorrenovar. Como diria o comandante Fidel, né, que acaba aí de completar 90 anos, um dia de crise é muito mais pedagógico do que 10 anos, às vezes, de um governo, né, que vai pedalando por aí, né? Então tá, gente, a gente volta no próximo programa daqui a 15 dias. Agradeço aí a presença de todos e até lá!